Ei, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um capítulo 5. Envelhecimento, senescência versus senilidade. Em robusta velhice, você descerá à sepultura como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Jó 5:26. Para falarmos sobre envelhecimento, precisamos compreender os processos e as escolhas em nosso estilo de vida que podem levar-nos a um envelhecimento saudável, que é a senescência, ou prejudicial, senilidade. A senescência abrange todas as alterações produzidas no organismo de um ser vivo e que estão diretamente relacionadas à sua evolução no tempo, levando a um declínio da reserva funcional sem nenhum mecanismo de doença reconhecido. Como exemplos de senescência, temos a queda ou o embranquecimento dos cabelos, a perda de flexibilidade da pele e o aparecimento de rugas. São fatores que podem incomodar, mas nenhum deles provoca encurtamento da vida ou alteração funcional. Já a senilidade, ela pode ser definida como as condições que acometem o indivíduo no decorrer da vida, baseadas em mecanismos fisiopatológicos, geradores de doença. São, dessa forma, doenças que comprometem a qualidade de vida das pessoas, mas não são comuns a todas elas em uma mesma faixa etária. Por exemplo, a perda hormonal no homem, que impede a vida sexual ativa, a osteoartrose, a demência, a diabetes, entre outros comprometimentos na saúde. Todas essas circunstâncias não são normais da idade nem comuns a todos os idosos, por isso são caracterizadas como quadro de senilidade. Para que possamos desfrutar de uma longevidade saudável, senescência, é necessário adotar uma atitude preventiva e intervencionista. Sempre digo para meus pacientes que meu objetivo não é tratar doenças, mas sim impedir que eles fiquem doentes. Isso requer uma mudança de atitude. É preciso mover-se de uma posição passiva para uma posição ativa, a fim de que a idade biológica fique cada vez mais distante da idade cronológica. Essa postura envolve ações que evitem ou minimizem fatores que causam essas doenças, estabelecendo assim verdadeiros pilares do envelhecimento saudável. Um dos equívocos que acontece em nossa cultura é a troca da saúde pela boa aparência, com o desejo desenfreado de não aparentar a idade que tem. O problema não é ter 60, 70, 80 anos, mas chegar a essa idade tentando aparentar ter 20 anos. Minha avó sempre falava um ditado: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É importante diferenciar a idade cronológica da idade biológica. A Bíblia já expõe esse aspecto em 2 versículos que aparentemente se contradizem, mas na verdade se complementam. Aqui vemos o conceito de idade cronológica, ou seja, nosso limite genético. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Gênesis 6:3. Esse outro versículo, por sua vez, aponta o conceito de idade biológica, ou seja, refere-se ao estado de conservação dos órgãos e tecidos. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou
em havendo vigor a 80 anos. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Salmos 90:10. Um exemplo desses conceitos é encontrado na história de Caleb. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Qual é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar? Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, e quenezeu até ao dia de hoje, porquanto perseverava em seguir ao Senhor Deus de Israel. Josué 14, do 6 ao 14. Caleb recebe uma promessa aos 40 anos de idade. Cabe ressaltar que a promessa sempre tem duas partes. Primeiro, a parte de Deus, que é assegurar que você esteja no lugar da promessa. E segundo, a nossa parte, que é permanecer no lugar da promessa, o que requer uma atitude que leva a um estilo de vida. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Josué 14:8. Ao longo dos versículos, vemos que Caleb relata na linguagem tecnológica própria daquela época que sua idade biológica era de 40 anos, apesar de sua idade cronológica ser de 85 anos, ou seja, sua capacidade mental, osteomuscular, hormonal, cardiorrespiratória, digestiva, renal, conservaram um padrão de um homem de 40 anos. Em um exercício matemático simples, podemos considerar que, se ele faleceu aos 110, 120 anos, idade cronológica, a idade biológica dele estaria entre 70 e 80 anos, harmonizando os dois versículos anteriormente citados. Embora não saibamos se viveremos 120 anos, temos de viver todos os dias como se fôssemos viver até lá. É por isso que tenho o hábito de dizer ao acordar: vou viver até morrer e não apenas sobreviver. Para caminharmos em direção a um envelhecimento saudável, devemos realizar alguns ajustes em nosso estilo de vida, atentando para alguns princípios fundamentais.
Já falamos sobre o manejo correto do estresse e nos próximos capítulos daremos mais alguns passos importantes na construção da base de nossa saúde. E que, assim como Caleb, possamos dizer: desde então, o Senhor me guardou com vida de acordo com a sua promessa. Josué 14:10.